Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Continuando com a análise do backlight do iPhone 6, eu vou mostrar agora de uma forma diferente, utilizando um software, né, que é o ZXW. Né? É um software de projetista que ele ajuda a ligar os pontos. Né? A gente sempre deve utilizar o diagrama, né, usar o esquema elétrico, mas para quem tem dificuldade ou quer agilizar o processo, quer entender de uma forma diferente, vale a pena utilizar esse software, ok? Eu vou continuar na análise do backlight, tá? Aquele setor que faz a tela acender. Na aula anterior, vocês viram que eu falei diversas vezes que a análise começa pelo lugar onde o display é conectado. E nós identificamos esse lugar sendo o conector plástico J2019. E neste conector, vocês viram que nós focamos na linha 2. A linha 2 é a linha que tem o nome PP, underline, LCM, underline, BL Anode. É a linha crítica, é a linha que conduz 22 volts e é a linha que mais dá defeito. Então eu vou fazer a mesma forma, vou fazer a mesma análise na mesma linha, só que utilizando esse software, ok? Vamos lá. Essa imagem é a imagem da placa de um iPhone 6, né? Está sendo aí mostrado os dois lados da placa, mas eu já sei que a análise vai ser feita no conector J2019, então eu posso ir direto nele. Tem duas formas, tá? Eu posso ampliar a imagem e identificar ele, que eu sei que está aqui, ou caso vocês precisem de um componente que ainda vocês não sabem exatamente que setor ele se encontra, vocês podem clicar aqui na aba Componentes e digitar o código dele que vocês já pegaram lá no esquema elétrico. Tá? Vamos fazer dessa forma, faz de conta que eu não sei onde está esse conector e vou fazer a busca pela aba aqui de componentes. Ó, tá aqui, pessoal, J2019. Eu vou clicar aqui, percebam que já marcou e ampliou para mim no ZXW, né? Vou diminuir aqui um pouquinho a imagem. Ó, só para vocês lembrarem, tá? Eu vou voltar um pouquinho no esquema. Tá? Aqui está o J2019, tá? Aqui está o nome da linha, PP, LCM, BL Anode, e aqui a gente sabe que está no pino 2, tá? O pino 4 é o catodo 1, pino 1 é o catodo 2, tem alguns pinos não conectados, né? Está identificado como NC, temos também uma malha negativa e passando por alguns pinos, né? Vocês percebem aí que o pino 27, o pino 3... pino 9, todos estão aterrados, tá? É importante conhecer cada um deles para não gerar confusão nos testes. Eu já peguei muitos alunos aí medindo um pino desse aí em relação ao terra, com teste de continuidade, ouvindo a escala do apito e analisando isso como um curto. Então não é curto, é porque ali é a parte da malha GND. Então vamos lá. Linha PP, LCM, BL Anode no pino 2 do conector J2019. Vou ampliar um pouquinho essa imagem, porque quando a gente amplia, a gente consegue fazer a leitura do pino, tá? Deixa eu tirar essa cor amarela aqui. Isso. Ó, pessoal, mais uma dica para vocês, tá? Antes de fazer a análise, é importante vocês observarem essas cores, que também dá para se ter alguma ideia de como os componentes estão associados no circuito. Tá? Percebam que o GND está na cor rosa. Tá? Então, se eu pegar um componente que tem um lado no rosa e um lado no vermelho, eu sei que esse componente está em paralelo. Componente que tem os dois lados vermelho é um componente que está em série na linha positiva. Tá? Então, já dá para eu saber série e paralelo e dá para eu saber também onde é negativo e positivo sem começar a fazer a análise, tá? Só de olhar para essa imagem. Então vamos lá, eu preciso achar aqui o pino 2. Eu vou aumentar a imagem, tá? Até eu conseguir fazer a leitura. Tá aqui, ó. Pino 2 e o nome da linha que eu vou fazer a análise. PP, LCM, BL Anode. Começa por aí, pessoal. Eu vou diminuir a imagem um pouquinho mais. E agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, né? Onde que está a parte mais interessante do ZXW. Eu vou desabilitar a lupa. Botão direito do mouse, eu vou selecionar uma função que ele liga trilhas, né? Aí eu vou clicar aqui no pino 2
duas vezes. Uma, duas. Vejam que ele já fez uma ligação para mim. Ele ligou a linha até um capacitor, tá? Esse capacitor C2017. Vou fazer mais uma ligação para a gente ver. Pronto. Ele deu um erro ali, mas completou. Ele ligou o capacitor C2017, que está em paralelo, a uma bobina em série, a FL2024. Então, esse é o caminho da linha, tá? Então, vamos pegar do outro lado da bobina, tá? Detalhe, sempre que vocês pegarem um componente em paralelo, quando vocês for fazer a ligação pela segunda vez, vocês mantêm no mesmo lado, tá? Se a linha ligou aqui, ela tem que partir daqui. Agora, quando eu pegar um componente em série, eu devo entender que a linha entra desse lado e ela sai do outro. Então, a próxima vez que eu vou clicar, tem que ser desse lado, ok? Vamos lá. Diminui um pouquinho a imagem, porque está muito grande. Ó, eu vou clicar agora desse lado da bobina. Pronto, fiz mais uma ligação. Vamos diminuir a imagem para ver para onde que essa linha está caminhando. Ela chegou até um capacitor. Então essa linha ela passou pelo pino 2 do conector J2019, atravessou uma bobina FL2024 e correu até um capacitor C1505. Vamos continuar, vamos ver até onde que ela vai. C1531, C1530 e o 1502. Então, essa linha, fazendo essa ligação, eu sem utilizar o esquema elétrico, eu poderia ter voltado lá, mas eu continuei por aqui, eu já sei que essa linha ela parte daqui. Eu peguei o caminho reverso, né? Eu peguei lá do conector J2019, vim voltando e cheguei até o pino de saída do U1502. Tá? Vamos conferir se isso aí está certo, né? Vamos diminuir um pouquinho a imagem. C2017, FL2024, C1505, C1531, C1530 e o 1502. Vamos pegar o backlight e vamos conferir isso aí. Ó, se eu der Enter aqui, eu vou pegar partes da linha, né? Então, ó, tá aqui, C2017 e FL2024. Isso aí nós vimos na aula anterior, né? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou escrever backlight. Eu poderia seguir aqui a sequência da linha através desses números também, tá? Tem várias formas aí de vocês caminharem pelo diagrama, né? Ah, detalhe que eu tenho um TP2520, tá? Então eu vou voltar lá no backlight e vou tentar achar esse test point também. Ó, tá aqui, pessoal, ó. A linha PPLCM BLA Node, né? Vou aumentar um pouquinho a imagem para ver se a câmera consegue pegar. E aqui aqueles capacitores C1531, C1530, C1505, entrando, na verdade está entrando porque eu venho de forma reversa, né? Mas ele está saindo aqui do pino D1 do circuito integrado U1502, tá? Então vamos voltar lá para conferir exatamente isso, ó. C1505, C1531, C1530, o CI é U1502, vamos ver se é o pino D1, né? Deixa eu aumentar a imagem aqui para a gente identificar o pino. Aqui, ó, correto. Ó. Deixa eu dar mais um clique aqui. Ó, o número do pino, né? D1 e o nome da linha, PPLCM BLA Node. Então nós traçamos toda a linha de saída do CI até o conector do display. Mas faltou um test point, né? Deixa eu dar uma... voltar um pouquinho lá. Ó, geralmente, pessoal, a Apple, ele monta o circuito de forma que ele passe pela bobina para depois chegar ao ponto de teste, tá? Então, como eu estou pegando o caminho reverso e eu já cliquei entre a entrada e a saída da bobina, então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar do mesmo lado aqui, ó, que é a saída da bobina.
para que ele desenhe um outro ponto de teste para mim. Ó, vejam que ele fez uma ligação, né? Tá indo lá para cima. Deixa eu diminuir a imagem aqui para a gente tentar ver para onde que essa linha foi. Tá aqui, ó. TP2520, tá? Então isso aí já me dá um entendimento de como que essa linha está conduzindo, né? Então eu poderia fazer um teste, se eu desconfiar que a bobina abriu, eu poderia fazer da seguinte forma. Bom, se eu sei que a linha vem de baixo, né? Passa pela bobina, atravessa a bobina para chegar no pino 2 e para chegar no test point. Então, se em algum momento, tá? Eu medir aqui no test point, já com o botão power acionado e a tela no lugar. Se eu não tiver 22 volts nesse ponto, quer dizer que a minha bobina pode estar aberta, tá? Então, como que vocês podem medir? Vocês medem a saída do CI aqui na bobina. Se eu tiver 22 volts aqui, daqui para trás tá ok, tá? Agora, se no próximo teste eu não tenho tensão aqui, é porque a bobina está aberta. E se a bobina estiver aberta, vai acontecer a mesma coisa com o test point, tá? Porque para essa carga chegar no test point, ela deve atravessar a bobina. Ao mesmo tempo que ela atravessa a bobina, tá? Ela polariza aqui o CI e polariza o test point, tá? Se vocês precisarem um pouquinho mais longe nessa análise, aí vocês têm que investigar também a tensão de entrada do CI. Eu vou descer um pouquinho lá para a gente ver isso aí também. Bom, para eu identificar a entrada do CI, eu preciso voltar lá no esquema elétrico, ver o nome da linha de entrada e qual que é o pino de entrada do CI também, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui no esquema. Tá aqui, pessoal, o nome da linha, PP_VCC main. Essa é a linha principal de alimentação, tá? Essa linha, inclusive, ela corre para outros setores. Ela ramifica, né? E atende outros componentes também. E aqui está o pino de entrada, é o C3. Então, eu vou voltar no ZXW, vou identificar o pino C3 e vou ver se tem esse nome. Tendo essa informação, aí eu vou clicar nela para ver por onde que essa linha caminha, né? Por onde que ela conduz. C3, né? Vamos lá, o 1502. Aqui, pessoal, pino C3 e o nome da linha de entrada, tá? PP_VCC main. Então, a partir desse pino é que eu tenho alimentação para o meu circuito integrado. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer algumas ligações para a gente ver por onde que essa linha passa, né? Vamos clicar aqui. C1597. Deixa eu diminuir a imagem um pouquinho aqui, senão vocês não vão conseguir acompanhar. C1552. L1503. Ela é uma bobina. E como a bobina fica em série, então eu não clico mais desse lado. Eu vou ter que clicar na parte de baixo, tá? Vou diminuir mais um pouquinho a imagem. Vamos lá. D1501. Também está em série, é um diodo, né? Só que como ele está em série, eu vou para o outro lado dele. E ligou um capacitor. Bom, eu posso ficar seguindo essa linha um pouco mais, mas eu vou parar por aqui, porque senão a aula vai ficar muito longa, né? Eu só vou conferir essas ligações, tá? O pino C3, ele passou pelo capacitor C1597, C1552, atravessou a bobina L1503, passou pelo diodo D1501 e passou também por um capacitor. Vamos conferir se isso aí está certo. Está aqui, ó, C1552, C1597, L1503, que é a bobina, e D1501, ok? Então aí vocês têm uma forma diferenciada de seguir uma malha, né, ou uma linha, né, sem precisar exatamente conhecer o diagrama, tá? O diagrama ajuda bastante, né? Tem que entender bem de esquema elétrico, mas se vocês quiserem seguir pelo ZXW, é um software aí que vai bem para essa situação. Bom, pessoal, essa aula eu vou parar por aqui, na próxima aula mais informações aí para vocês. Até mais.